Olha, é um sentimento de muita indignação, porque na verdade a aprovação foi hoje, ela foi na madrugada, né? Ah, E um sim. projeto dessa relevância ser aprovado de madrugada, numa votação híbrida, com a maioria dos parlamentares fora do plenário, demonstra uma falta de respeito total da Câmara dos Deputados com essa temática, né? Então, acho que o pior foi ver que, mesmo havendo uma grande mobilização da sociedade, e aí não só de ambientalistas, porque ontem, ao longo do dia, inúmeras entidades empresariais se manifestaram junto ao presidente da Casa, ao deputado Hugo Mota, solicitando o adiamento da votação para que ela ocorresse com um processo de debate mais transparente, mais qualificado, e não foi suficiente. Então, acabou que a proposta foi aprovada às 2 da manhã. Eu nem sei direito ainda quais foram os destaques das propostas que vieram do Senado, que foram rejeitados, mas a avaliação dos meus colegas que estavam, inclusive, dentro do plenário acompanhando, é de que foram pontos muito irrelevantes, que as principais questões que a Câmara poderia ter remediado, né, daquilo que veio do Senado, não foram acatados. Então, as emendas para retirada, né? Então, a avaliação geral é de que o projeto realmente concretizou esse desmonte, né? Que o governo federal certamente vai receber essa pressão da mobilização que estava sendo feita para vetar a proposta, embora a gente saiba, né, das delicadezas políticas de tudo isso, mas o próprio Ministério do Meio Ambiente sinalizou que já está trabalhando, eventualmente, numa proposta, talvez, de medida provisória, que venha a tentar remediar as lacunas, né, de regulamentação que essa proposta deixou. E certamente nós vamos à justiça, né? Porque o projeto de lei ele transformou o licenciamento numa exceção. Então, ele vai contra muitos dos princípios até que a nossa Constituição estabelece do cuidado ao meio ambiente. Então, acho que essa novela ainda não terminou, embora que essa noite tenha sido de muita frustração de ver como a Câmara dos Deputados, de fato, desrespeitou, né, a importância do debate ambiental nessa temática. Adriana, chama muito atenção que nós estamos às vésperas, vamos dizer assim, de uma conferência do clima no Brasil, em Belém do Pará, que deve acontecer em novembro, onde o foco à defesa do meio ambiente estará aqui e nós aprovando legislações que flexibilizam, vamos dizer assim, os licenciamentos e promovem o autolicenciamento ambiental, como se o Brasil fosse exemplo de fiscalização de danos, não só na área ambiental, em qualquer lugar. Se nós tivéssemos um aparato legal e de pessoas e de órgãos que fossem verificar se as pessoas que dizem que agem corretamente dentro da lei estão efetivamente agindo assim. Como é que o Instituto Socioambiental vê isso? Exatamente, eu acho que são duas questões muito importantes. O primeiro é o Brasil, como país, perder a oportunidade de manter esse papel de liderança ambiental no ano que ele recebe uma reunião desse tamanho. Então, com essa decisão, o país demonstra que o compromisso dele com a questão ambiental não é tão forte assim, o que é muito ruim para um país que recebe uma COP, porque como é que a gente vai liderar os países para tomar decisões melhores sobre o clima, né? Em segundo lugar, é uma questão muito curiosa, porque, veja, a alteração do licenciamento ela tem como base argumentativa, né, o fato de que os órgãos ambientais não são ágeis o suficiente para promover as análises e as liberações de licenças a tempo do que se espera, né, do que os investimentos econômicos esperam. Mas, ao mesmo tempo, o projeto propõe sobrecarregar esses mesmos órgãos ambientais no que diz respeito à fiscalização. Porque uma vez que você não tem, né, os estudos ambientais prévios, vai recair para a fiscalização dos órgãos ambientais garantir que esses empreendimentos não gerem danos.
Então, reconhecendo a dificuldade dos órgãos ambientais para proceder às análises dos estudos, mas não reconhecendo a fragilidade desses órgãos para fiscalização. Ou seja, é uma proposta que realmente quer um vale-tudo, né? Pretende deixar totalmente livres os empreendedores, sejam públicos ou privados, para implementar seus projetos sem nenhum controle ambiental, porque realmente os órgãos ambientais vão ter a maior dificuldade de, sem parâmetros, né, sem condicionantes negociadas, conseguir fazer a fiscalização para evitar os danos ambientais desses empreendimentos. Então, acho que é uma oportunidade perdida, né? Adriana, eu vejo aqui que uma última esperança está sendo apontado, que seria o veto do projeto de lei por parte do presidente Lula. É possível? Sim, é possível. Agora está nas mãos do presidente. Mas a gente sabe que essa discussão dos vetos ela é uma discussão política muito forte, porque o presidente veta, mas os vetos dele voltam para ser aprovados pelo Congresso Nacional. Aí Câmara e Senado juntos, né? E essas negociações em torno de como esses vetos são tratados, elas são muito duras. Então, eu acho que o presidente vai ser, sim, pressionado a vetar, e até a vetar integralmente a proposta, uma vez que no conjunto ela ficou uma proposta muito ruim, inclusive porque como ela foi muito emendada, tanto na Câmara como no Senado, fica aqueles projetos, aquelas legislações mal feitas, né? Porque elas são cheias de emendas e a visão geral delas fica prejudicada. Então vai haver certamente uma pressão muito grande, uma expectativa que o presidente Lula vete, né? E que o rearranjo do licenciamento ambiental possa ser feito de uma outra maneira. Então, lamentavelmente, vai recair agora nas mãos do presidente essa decisão, e a gente espera que o presidente Lula seja coerente com esse compromisso que ele tem assumido desde a campanha eleitoral e quando aceitou receber, né, a COP de Clima no Brasil, de que ele vai fazer o melhor para o Brasil, né, manter esse papel de liderança em temática ambiental. Então agora vamos aguardar, vamos nos mobilizar para criar as condições para o presidente vetar. Muito bem, Adriana Ramos, secretária executiva do Instituto Socioambiental. Muito obrigado pela gentileza de falar conosco.